aí, minha gente, vamos continuar de novo. No vídeo anterior, nós falamos sobre os ônibus vermelhos e os ônibus verdes de Curitiba. Os vermelhos, o biarticulado, né, que andam nas canaletas exclusivas, evacuando a população do centro da cidade para o bairro, ou vice-versa, há um aí em cima, né? Do centro da cidade para o bairro ou do bairro para o centro da cidade. E os ônibus verdes, que são os interbairros, fazem a circulação da população entre os bairros ao redor da cidade, beleza? Agora nós vamos conversar sobre os ônibus prata. Os ônibus prata, gente, são os ônibus ligeirinho. Eles são chamados de ligeirinho. Ligeirinho por quê? Porque ele tem um tráfego mais rápido, eles se movimentam com mais agilidade, porque ele não tem tanto ponto, tanta parada de ônibus, tá? Como os outros ônibus têm, né? Por exemplo, eles andam correndo de terminais em terminais, tá? Então ele vai de um terminal para outro, né? Às vezes ele tem algumas estações tubos que eles param, mas não são todas. E eles também utilizam o método de embarque a nível, né? Sempre as paradas deles são em estações tubos, mas eles não andam em estação tubo, não, nem sempre. Sempre na estação pública ou nos terminais. Terminais também. Isso, terminais ou estação pública, né? Estação tubo, beleza? Gente, a Leila está me corrigindo corretamente aí, porque os terminais nem sempre tem estação tubo. E nos terminais também é a nível. E é a nível também, beleza, gente? Então esses ônibus, eles têm o trânsito mais rápido, eles são mais céleres, porque eles têm menos parada. São chamados ligeirinho, carinhosamente chamado pela população de ligeirinho. Aí talvez já tenha mudado o nome para ligeirão, porque já aumentaram o tamanho dele, né? Então, beleza, gente? Pessoal, se eu estiver errando em algumas coisas aqui, vocês podem me corrigir, porque faz muitos anos que eu não moro em Curitiba, tá? Faz muitos anos que eu não moro em Curitiba. Isso era quando eu morava aqui. Isso era quando a gente morava por aqui. A gente poderia saber bem. Então eu estou falando de acordo com o tempo que eu morava por aqui, beleza? Mas se tiver alguma diferença, vocês podem me corrigir, beleza? Então nós já falamos dos ônibus vermelhos, dos ônibus prata, dos ônibus verdes. Agora nós vamos falar de um ônibus que está vindo aqui. Vamos aproveitar que ele está vindo aqui e vamos falar. Que é esse ônibus meio branco, meio creme aí, ó. Eita. Eu tô com a garganta. Não é esse prata? Não, esse meio creme aí, ó. Branco ou creme, tá vendo? Esses ônibus aí, gente, são os ônibus metropolitanos. Aí, ó. Né? Ele é bem pra branco, bem pra creme, sei lá que cor que é isso aí. Cor de burro quando foge, tá? Minha mãe sempre ensinava assim. Quando você não souber a cor, fala que é cor de burro quando foge. Ah, mas que cor que era? Cor de burro quando foge. Mas qual que era a cor do burro quando foge? Não sei, ele fugiu. Pronto, né? Então esse ônibus aqui são os metropolitanos. Agora eu vou mostrar o outro ônibus para você com outra cor, tá? Que são laranja. E daqui a pouco eu vou falar sobre essas duas cores, né? Então o metropolitano, gente, são os ônibus responsáveis de levar os passageiros de alguns terminais ou algumas praças do centro de Curitiba para os municípios ao redor de Curitiba, né? Então esse ônibus leva os passageiros de Curitiba para Colombo, para Almirante Tamandaré, para São José dos Pinhais, para Pinhais, para outros municípios, Fazenda Rio Grande, outros municípios ao redor. Olha o verde lá, ó. O verde lá, ó. Interbairros, tá? Então, gente, é assim, esses ônibus metropolitanos exclusivamente transporta a população
da cidade de Curitiba para os municípios paralelos, né? Os municípios que circulam a cidade de Curitiba, da região metropolitana, né? Os municípios... E vice-versa. E vice-versa, leva os passageiros e traz. Tudo que eu estou falando, gente, que leva e traz, é vice-versa, leva e traz, né? Beleza? Esses são os ônibus metropolitanos. Aí nós temos outro ônibus, que é esse que vocês viram agora há pouco aí na imagem, que é o ônibus, que é o circular. Do laranja. Os ônibus laranjas. Esses ônibus, qual que é a função dele? Ele pega os passageiros no terminal de ônibus do bairro deles, tá? E faz a distribuição entre o bairro, tá? Vamos supor, como é que funcionava antigamente Curitiba? Antigamente Curitiba, quando na época que eu estudava, por exemplo, eu pegava um ônibus próximo à minha casa, eu ia com esse ônibus até o centro da cidade. Todos os ônibus saíam do bairro para o centro da cidade. E no centro da cidade tinha em torno de 3 ou 4 praças que recebiam esses ônibus, né? Tinha a Praça Tiradentes, Carlos Gomes, Praça Zacarias e outras praças mais que recebia, Praça Rui Barbosa, que recebia esses ônibus. Então, a população saía do centro direto para o bairro. Então o que começou a acontecer? Como a população da cidade começou a crescer demais, aí começou a inchar, aí aquele volume muito grande de ônibus dentro da cidade começou a ser um problema, né? Por quê? Porque era muito ônibus saindo de dentro do centro da cidade e circulando pelo centro da cidade. Então o centro da cidade começou a entupir de ônibus de várias linhas, de vários bairros diferentes, inclusive municípios diferentes, né? Que os ônibus metropolitanos também eram dessa forma. Aí o governo, na gestão do prefeito Jaime Lerner, né, que foi o prefeito que fez toda essa modificação no trânsito brasileiro, no trânsito de Curitiba, que é copiado pelo país todo, em muitas partes do mundo também, em outros países, né? Que é esse ônibus de terminais. Aí o Jaime Lerner fez o quê? Ele foi lá, ele fez um estudo, ele falou, e se a gente criar vários terminais em vários bairros da cidade e pegar todo esse fluxo esse volume de passageiros que tem na cidade e levar até aqueles bairros, aqueles terminais. E dos terminais saem os ônibus fazendo a distribuição para os bairros, entendeu? Para vários bairros. Então o que aconteceu foi isso, gente, tá? Os ônibus, a maior parte dos ônibus saem do centro da cidade, evacuam os passageiros de uma forma rápida para os terminais que são nos bairros. Só uma pergunta, nós não vamos sair para Victor da Ferreira do Amaral, né? Não. Tá. Né? Então, aí, o que acontece, gente? Ele fez isso e começou... Deixa eu pegar a pista de lá, porque eu acho que vai diminuir a pista aqui. E começou a fazer esse tipo de evacuação rápida do centro da cidade. Com isso, acontecia o quê? Tinha menos ônibus na cidade, porque eles usavam ônibus maiores para levar o pessoal com capacidade maior de passageiro, né? Que às vezes com um ônibus só, você levava a quantia que se necessitava de 3 ônibus dentro da cidade muitas vezes, né? Então eles evacuavam mais rápido o centro da cidade e nos bairros, os ônibus menores faziam a distribuição dos passageiros pelos bairros, beleza? Então era assim que funcionava antigamente. E esses ônibus amarelos é os laranja, desculpa, é os ônibus que faz a circulação dentro nos bairros dos passageiros que são levados aos terminais. Então, como eu pegava um ônibus direto do centro da cidade, isso,
Aqui que tá bloqueado, por isso que eu falei. Ah, tá. E a lateral tá bloqueada pra... Como eu levava os ônibus pro centro da cidade, né? Eu pegava o ônibus e ia direto pro centro da cidade. Agora eu faço o quê? Agora eu pego o mesmo ônibus, a mesma linha, que vai me levar até o terminal de um bairro, Campina do Siqueira, né? Então, eu estou no bairro São Brás, eu vou no bairro Campina do Siqueira, onde é o terminal, e no terminal do Campina do Siqueira, eu desço, pego outro ônibus que vai me trazer até o centro, sem custo nenhum a mais, beleza? Só pago uma passagem, beleza? E no próximo vídeo a gente continua falando ainda sobre os ônibus de Curitiba, ok? Um grande abraço a todos.